Pessoal, a gente recebe muito questionamento aqui em nossas redes sociais a respeito de gerenciamento e estratégia. Vocês têm alguma estratégia específica para passar para o trader, para ele estar utilizando ali no desafio, ou até mesmo utilizando na conta dele, algum gerenciamento da X-Prop? Essa resposta pronta eu não vou ter para passar para vocês. A gente não exige nenhuma estratégia ou gerenciamento específico. O trader tem a própria estratégia. Mas aqui eu vou estar elencando quais são os 3 passos que o trader deve cumprir para ser aprovado em nossos desafios. Meu nome é Lucas Barbosa e eu sou trader aqui na X-Prop. E se você vem acompanhando o nosso canal e está gostando dos conteúdos que a gente está postando aqui, não se esquece de curtir os vídeos e seguir o canal. Ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E nesse vídeo em específico, se você acha que tem algum amigo que está interessado em realizar um dos desafios aqui da mesa, compartilhe com ele esses 3 passos que a gente vai estar elencando a seguir. Então, pessoal, primeiramente a gente tem que escolher qual dos desafios da mesa a gente vai estar enfrentando para ser aprovado como um trader X-Prop. E essa parte ela é muito importante, porque a princípio a gente tem alguns estilos, algumas modalidades de desafios que diferem os parâmetros de aprovação entre elas. De uma maneira geral, o cenário ele é parecido, os requisitos de aprovação são parecidos, mas cada um tem sua peculiaridade. Então, primeiramente, a gente tem, por exemplo, os desafios do Prop Free, que são mais voltados para um público iniciante. Ali você tem uma quantia de contratos disponíveis e você vai estar... Uma das vantagens desse Prop Free é que você pode reiniciar o seu exame várias vezes dentro do período que você tem disponibilizado ali para aquele seu exame. Então, você pode começar a operar e muito mal em um dia, e aí no dia seguinte você reseta e começa o exame dentro daquele período que sobrou ali do seu teste. Então a gente tem primeiramente o Prop Free, a gente tem os desafios Prop X, tem um tempo fixo também de 30 dias corridos, e isso aqui é muito importante para você estar reparando aqui e fazendo essa consideração na hora que você for estabelecer alguma estratégia para você ser aprovado. A gente tem os desafios Prop Extended, que a ideia é que você tem um tempo ilimitado para realizar esse exame. Ele funciona de uma forma de assinatura, então você vai estar podendo renovar isso aqui durante vários meses e garantir aquele resultado de meses no mês seguinte. Então você está operando, isso aqui é um cenário em que muitas das vezes o trader ele nem sempre pode estar todos os dias ali operando no pregão, e então ele precisa de mais tempo para ser aprovado, ou até mesmo ele tem algum tipo de estratégia que não garanta muitas operações para ele. Às vezes ele fica 1, 2 dias sem operar, são operações mais difíceis, ele precisa desse tempo mais longo. Uma das vantagens do Prop Extended é que a gente teria então um tempo ilimitado. E por último a gente tem os desafios Forex, que garante ali para o trader que for encarar essa opção, ele tem a opção de swing trade, então ele pode carregar as operações dele durante dias. Ele tem diversos ativos disponíveis, porque nos desafios Forex a gente vai estar podendo operar índices internacionais, paridades, commodities. Então escolher uma dessas opções, escolher quais desses desafios vai influenciar diretamente no parâmetro que vai estar sendo utilizado ali no seu desafio. Então a gente tem uma grande importância aí na escolha do desafio, até para você conhecer melhor qual vai ser o cenário que você vai estar encarando. Ou seja, né? Cadê a frase clichê do dia? Não pode faltar. Tá, mas antes de eu puxar essa frase clichê, que não vai ser uma frase, vai ser um pensamento, peço pro editor então colocar cenas de guerra aqui agora. Não. Atenção, soldados! Barreira! Ataquem, homens! A gente vai estar citando A Arte da Guerra, Sun Tzu. Para quem já leu esse livro, já se deparou com esse tipo de pensamento. Lá ele diz que quando você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, de 100 batalhas, todas elas você vai sair vitorioso. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, nesse cenário aqui, para cada vitória ganha que você tiver, você também vai ter uma derrota. E se você não conhece o inimigo e muito menos a si mesmo, você vai perder todas as batalhas que você enfrentar nessa situação. Daí a gente vê então a importância de você escolher muito bem qual é o desafio que você vai estar enfrentando e saber exatamente quais são os parâmetros e requisitos de aprovação para esse desafio. Então vamos para o segundo passo agora de quais serão os próximos requisitos aqui da nossa aprovação. E nesse segundo passo a gente vai estar definindo qual é a técnica que a gente vai utilizar. E isso aqui varia muito de trader para trader. Se você às vezes é um trader mais grafista, mais visual, você vai utilizar o Price Action, o gráfico puro, ou você vai utilizar de indicadores na análise
gráfica, às vezes você utiliza leitura de fluxo, cada um tem a sua estratégia e o interessante é que você domine essa estratégia e tenha ela definida antes de entrar nesse desafio. Aqui também entra a questão do cenário, se essa sua estratégia vai ser um setup, você vai ter ali buscar regiões específicas, você vai buscar pontos fixos, por exemplo, eu vou ter tanto 50 de take, 150 de stop, se você vai ter um setup fixo ou se isso aqui vai variar. A ideia é que você tenha isso muito bem em mente de iniciar o seu desafio, até porque isso aqui vai nos ajudar a dar um norte ali no nosso plano de trade, que vai ser como é que a gente vai carregar essa estratégia, como é que a gente vai executar ela. Então esse ponto aqui é o segundo ponto que a gente deve estar observando e ele é muito importante. E o terceiro passo aqui era a gente ter justamente um plano de trade. Antes de entrar no desafio, antes de entrar nessa guerra, a gente precisa de um planejamento. Desse planejamento aqui, a gente já escolheu qual vai ser o desafio, a gente sabe qual o cenário que a gente vai estar enfrentando e a gente escolheu qual é a técnica que a gente vai estar utilizando. A partir disso aqui, a gente precisa pensar em como a gente vai executar essa técnica dentro desse desafio específico. Aqui, o cenário pode variar de acordo com o que você escolheu lá no início. Então, a gente tem, por exemplo, alguns desafios em que a questão do tempo ela é muito importante. Se você está realizando ali, por exemplo, um desafio Prop X, você tem um tempo específico ali. Você tem 30 dias corridos para estar executando esse exame. Se você vai estar enfrentando o Extend, você tem um tempo limitado. O Forex, você tem várias opções de ativos e pode estar carregando sua posição durante dias. No Prop Free, você tem a condição de estar reiniciando esse exame. Então, cada exame desse, ele te dá um cenário diferente e que você deve ajustar esse seu plano de trade a esse cenário. Então, se você entra num Prop X, por exemplo, que você tem 30 dias corridos, isso aqui provavelmente vai retornar algo em torno de 20, 21, 22 dias operados, porque dentro desses 30 dias você vai ter ali feriado, finais de semanas, isso aqui é uma coisa que você tem que estar registrando antes de estar iniciando o seu desafio. Eu tenho um tempo X, no caso do Prop X, eu tenho 30 dias corridos, o que eu vou ter no meio desse caminho? Vai ter algum feriado que não vai estar funcionando, que não vai ter pregão, quantos finais de semana, no final das contas, quantos dias eu tenho para operar. A gente tem como uma das condições para todos os desafios que é que você deve ter no mínimo 12 dias operados. O norte que a gente pode estar tomando aqui, uma estratégia inicial, é de que a gente deva bater a meta dentro desses 12 dias. Depende de quantos dias você vai ter operado, mas você tem que operar no mínimo 12. Se você vai bater essa meta antes ou depois desses 12 dias, a ideia é que, na estratégia que eu tenho definida, eu pego tantos pontos e aí eu tenho tantos contratos disponíveis, isso aqui vai variar também com qual desafio que você está enfrentando, e aí eu pego 50 pontos no índice por operação, e isso aqui para estar fazendo X reais com tantos contratos, eu vou precisar de tantas operações, o meu stop ele me volta tantas casas para trás, vamos lá, o meu stop seria, hipoteticamente falando, 150 pontos. Isso aqui é um cenário de setup fixo. Então, cada stop que eu tomar, eu vou estar voltando 3 casas. Isso aqui deve ser considerado no seu plano de trade, então. Cada dia eu vou estar executando tantas operações. Se você não tem um plano de trade, precisa de auxílio nos itens que você deve estar observando nesse plano de trade, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala a respeito desse assunto, vai estar aparecendo no card aqui em cima. Mas é interessante a gente estar observando todas essas questões, porque no caso do Forex, por exemplo, a gente tem vários ativos disponíveis para estar operando. Quais ativos em específico que a gente vai operar? Eu vou operar só tais paridades de moeda, ou então eu vou fixar e eu vou operar mais índices internacionais, eu vou operar Nasdaq, vou operar S&P 500, tudo isso aqui entra dentro do seu plano de trade. Aqui a gente tem que considerar, então, todos esses quesitos. E o outro ponto muito importante dentro desse seu plano de trade, que já foi decidido lá no início, é a meta que você deve bater, a meta financeira. Isso aqui, como é que você vai fazer, é o que o plano de trade vai estar definindo. Se você vai estar batendo essa meta dentro do tempo dos 12 dias, ou se você vai exceder, vai precisar de mais dias, isso aqui é você quem vai definir de acordo com o seu gerenciamento aí das operações. Mas se você entra num cenário em que você bata a sua meta antes desses 12 dias, vale ressaltar que você deve continuar operando até cumprir com esse tempo mínimo. Então vamos lá, eu bati a meta em 3, 4, 5 dias. Você deve operar os dias restantes. Uma das alternativas que você pode estar tomando é justamente reduzindo o seu lote e os seus contratos ao mínimo. Você vai operar ali com um contrato e tá mantendo a constância das suas operações. Esse exame aqui, se vocês pararem para observar, a gente está avaliando vários quesitos. Questões como o gerenciamento das suas operações vão estar sendo avaliado nesse desafio, a sua estratégia,
a constância, o seu psicológico que você vai estar botando à prova ali durante esse tempo do exame. E vale ressaltar, se vocês repararem aqui, que esse desafio que a gente propõe para o trader, ele é, de certa forma, um pouquinho mais agressivo. Se vocês observarem, a gente precisa fazer 100% do capital disponibilizado dentro do período de um mês. No caso do Extended, a gente tem o tempo ilimitado, mas nos outros a gente tem ali 30 dias corridos para operar e em muitos dos casos a gente precisa fazer 100% do capital. Às vezes você tem uma conta ali que te fornece R$500, você precisa bater uma meta equivalente de R$500, uma conta de R$1.000 de perda, você tem que bater uma meta de R$1.000. É um cenário ligeiramente agressivo. Isso aqui, muito provavelmente, numa conta real, caso você seja aprovado, ou até mesmo numa conta que você tenha, não é um objetivo, vamos lá, não é impossível, mas ele não é provável. Você não tende a ficar buscando 100% infinitamente na sua conta. Não se você tiver com uma visão de longo prazo, com uma visão profissional que você quer sobreviver ali de suas operações. Você não arrisca 100% desse seu capital todos os meses ou até busca alvos tão agressivos como esse. De qualquer forma, o desafio ele tem essa premissa, a gente tem esse cenário um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais difícil, mas isso também faz parte da avaliação. O trader ele tem ali à disposição uma conta com os parâmetros dessa conta, com um financeiro disponível, com a quantia de lotes e contratos disponível, e cabe ao trader gerenciar tudo isso que ele tem à disposição. A gente vai estar avaliando tudo isso dentro desse desafio que você vai estar realizando. Bom, pessoal, esses são os 3 passos que vocês precisam para ser aprovado aqui nos desafios X-Prop. Muito provavelmente, se você cumprir com esses 3 passos, conseguir executar muito bem a sua estratégia, você tem uma estratégia muito bem definida e que você já conhece ela, a taxa de acerto, você criou ali um plano de trade, quantas operações você vai estar realizando ao dia, quantas operações você vai estar precisando para bater a meta do exame, tamanho do stop, quantas operações eu vou precisar para recuperar esse stop que eu estou tomando. Tudo isso aqui vai ser encaixado dentro do tempo e do capital disponível do seu desafio e conta a X-Prop. Então, se vocês repararem muito bem, são 3 passos que são relativamente simples, mas isso aqui fica o desafio para o trader estar superando essas metas estabelecidas aí pelo próprio operador e pelo desafio que você escolheu. Então, pessoal, vocês já escolheram qual é o desafio e esses são os 3 passos que vocês precisam para ser aprovado. Aqui no canal a gente tem um vídeo que eu acho interessante vocês estarem observando também, que diz respeito ao trader assumir as responsabilidades dele. Vai estar aparecendo aqui no card, aqui acima do vídeo. Vocês escolheram um desafio e vocês têm uma meta a ser batida com os parâmetros que já foram elencados anteriormente. Vocês já conhecem o que vocês têm que fazer dentro desse período. Então assuma suas responsabilidades. Observe o que você precisa cumprir para estar vencendo esses obstáculos. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre algo que eu disse aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Não se esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo seu que também está interessado em entrar aqui para a mesa. Não se esqueça também de nos seguir em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e até a próxima!